Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Sentir dor não é normal. No Brasil e no mundo, a prevalência de dores crônicas gira em torno de 40% da população. Ou seja, em cada 10 pessoas, 4 apresentam algum tipo de dor crônica. Mas o que é dor crônica? De acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, ao menos 42% da população brasileira relatam dores de forma crônica, na sua grande maioria, mulheres. E tem mais, 92% das pessoas terão o mesmo problema ao menos uma vez na vida. É tão grave que ganhou até um dia mundial, 17 de outubro. Para conversarmos sobre esse assunto tão importante, recebemos aqui nos estúdios do Alagoas em Pauta a médica acupunturista, doutora Karine Coimbra. Doutora Karine, obrigada por vir aqui ao Alagoas em Pauta conversar sobre dor crônica, né? Um mal que atinge tanta gente. Olá, Dani, um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema tão importante que acomete tantas pessoas, né? Pois é, e o que é dor crônica? Como é que a gente identifica uma dor crônica? A dor crônica é aquela dor que ela perdura por mais de 3 meses, né? Então, se você tem uma dor que dura por mais de 3 meses, a gente já pode considerar uma dor crônica que pode ter várias causas. É importante a gente fazer o diagnóstico da causa e fazer o tratamento correto dessa patologia. Mas toda dor que acomete uma pessoa por mais de 3 meses já pode ser caracterizada uma dor crônica. E como que eu identifico? Quais são os tipos de dores crônicas existentes, por exemplo? A dor crônica, ela pode ser muscular, ela pode ser articular, ela pode ser do sistema nervoso nevrálgica, né? Exatamente, periférico do sistema nervoso central, que são as neuropatias, tá? Então, a identificação da dor é simples. Uma dor mais de 3 meses, dor crônica é aquela dor que precisa de um tratamento mais específico, não só aquele tratamento sintomático de um analgésico ou de um anti-inflamatório por um determinado período curto de tempo. Ela precisa de um tratamento mais elaborado. E o diagnóstico da causa dessa dor, ela só é feito com o médico. Só o médico pode fazer esse diagnóstico, tá? Muitas vezes a gente precisa lançar mão de exames complementares, exames de imagem, às vezes exames de sangue, como é o caso das patologias reumáticas, que a gente precisa fazer esse diagnóstico, como um lúpus, por exemplo. Sim. Né? Então a gente precisa fazer o diagnóstico dessa patologia e só o paciente não consegue fazer esse diagnóstico sozinho em casa. Né? Precisa do médico para poder fazer essa abordagem completa para fazer o diagnóstico correto. A pessoa tem uma leve desconfiança, né? Como você falou, poxa, eu sinto essa dor por mais de 3 meses, a 6 meses, a 1 ano. Eu tomo remédio, não passa, ou então passa hoje, passa por horas, daqui a pouco volta, né? E existe também um perigo que a gente tem que se atentar, que é a automedicação, né? Porque pode piorar o problema, não é, doutora Karine? Pode. O que acontece com a automedicação? Normalmente o paciente começa a sentir uma dor, principalmente isso acontece mais nas dores agudas, que é aquela dor que começou agora, né? Então você toma analgésico, você toma um anti-inflamatório, aquela dor melhora. Por quê? Porque essas medicações, elas aliviam a dor, mas elas não tratam, dependendo da causa, né? Então aquela dor vai ficar ali, aliás, o processo daquela disfunção dolorosa, ela continua ali, só foi abortada a dor, só foi tirada a dor. Então, isso acaba piorando o quadro, que o paciente para de sentir a dor. Por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo. O paciente não sabe que tem a síndrome do túnel do carpo, né? Começou a sentir uma dor na mão, um paciente que trabalha muito com as mãos, uma pessoa que trabalha, por exemplo, um professor, um bancário, gente que trabalha com digitação, começa a sentir uma dorzinha, começa a sentir uma dormência, mexe a mão, aquilo passa, chega em casa, toma um analgésico, melhorou e vai levando aquilo, tá? Chega uma hora que o analgésico não vai resolver mais. E aí, muitas vezes, essa patologia está num grau que precisa de uma abordagem mais invasiva, como até uma abordagem cirúrgica, por exemplo, ou medicações mais fortes, porque já chegou num grau 2, num grau 3, né, no caso da síndrome do túnel do carpo. Então, existe um problema da automedicação, porque uma doença que poderia ser resolvida com medicações simples e com tratamento a curto prazo acaba se prolongando e às vezes precisando de um tratamento mais invasivo. Entendi. E a dor crônica, ela atinge todas as faixas etárias? Porque, assim, de acordo com essa pesquisa da Sociedade
brasileira atinge mais mulheres, acomete mais mulheres. Existe alguma explicação para isso? Por que atinge mais mulheres do que homens? Tem alguma explicação? Tem. Na verdade, as mulheres, elas tendem a ter trabalhos manuais mais do que os homens, né? E existe um outro fator, a questão hormonal, que também facilita a questão da predisposição das dores. Não só as dores crônicas, mas a maioria das patologias dolorosas, quem são mais acometidas são as mulheres. Isso a gente vai de uma enxaqueca, uma fibromialgia, a própria neuropatia. Então, essas patologias as mulheres são mais acometidas e acredita-se que seja mais por esse processo, tanto pela carga de trabalho, a LER, que a gente chama lesão de esforço repetitivo, como pela uma questão hormonal, pela uma questão constitucional da própria mulher. Como você falou, né? Algumas atividades, na sua grande maioria, formadas por mulheres, tipo professoras, né? Artesãs, faxineiras, empregadas domésticas que lidam muito com o manual, né, de limpar, de subir, de descer. Então isso realmente assim, é bem capaz de atingir mais mulheres mesmo do que homens, né? E é um problema postural também, né, doutora Karine? É importante observar a nossa postura no dia a dia, assim, desde cedo, para evitar uma dor crônica, assim, que faixa etária se queixa mais de dor crônica? Olha, a dor crônica, ela aparece mais nos pacientes depois dos 30 anos, tá? Depois dos 30 anos ela começa a aparecer, a partir dos 40, bem mais comum. Adolescentes têm dores crônicas? Tem, mas são poucos. E agora não é com esse pescoço de celular, né, que eles ficam assim. Com o advento da nossa tecnologia dos celulares, então isso está bem frequente. Mas a grande maioria das patologias de dores crônicas, elas são acometidas mais por adultos. E a alimentação? A alimentação, ela também influencia nesse processo de dor para facilitar, para melhorar? Isso, a alimentação da gente, né, também influencia? Sim, a alimentação hoje já está comprovado que existem alimentos inflamatórios. Existem aqueles alimentos que predispõem patologias dolorosas. Existem alimentos que são gatilhos para a dor, como no caso da enxaqueca, como no caso da fibromialgia. Você come aquele alimento e desencadeia um quadro doloroso. Então, tanto existem os alimentos que são gatilhos para dor em determinadas pessoas, normalmente esses gatilhos não são os mesmos para todos os pacientes, como existe aqueles alimentos que são inflamatórios e que vão predispor a dor em qualquer pessoa, tá? A gente Quais fala muito seriam eles, por exemplo? Açúcares. O açúcar é o grande vilão, né, da nossa alimentação. Eu costumo dizer para meus pacientes, para eles entenderem, para ficar mais fácil, que você imagina que o açúcar, se você derreter ele carameliza. Sim. Imagina que ele faz esse caramelo no seu sangue. Misericórdia. Entendeu? Então ele carameliza, tá, gente, por dentro. E aí a gente desencadeia várias patologias, né? É um jeito lúdico de explicar e fácil de entender de como, né, o açúcar age no nosso organismo. Então não é só ele, mas ele é o grande vilão e é o mais disparado, difícil, né? É o mais difícil da gente se livrar dele, né? A grande maioria das pessoas tem mais dificuldade, consegue tirar tudo da vida menos o açúcar. Porque o açúcar também, ele está em muitos alimentos, na verdade em quase todos, né? Ele está nos legumes, ele está nas frutas, ele está no açúcar industrializado, né? Que você faz os doces mesmo, que a gente come nas sobremesas, enfim. Então, realmente, assim, a pessoa tem que ter muita atenção com relação a isso, porque os carboidratos simples viram açúcar, né? Por carboidrato simples, a gente entende o arroz branco, o pão, o macarrão, né? A batata inglesa. Então, é muito importante a gente trazer isso, porque as pessoas falam assim, mas o que é um carboidrato simples? Carboidrato simples é o biscoito, né, a bolachinha da tarde, é o pão quentinho, tudo isso é uma delícia que a gente está falando, mas que infelizmente, se você já é acometido por
algum tipo de inflamação, né? Se você tem diabetes, se você tem fibromialgia, se é alguma doença reumática, é importante observar a ingestão desses alimentos, né? Também. Isso. O glúten também é um grande vilão, né, doutora Isso, Karine? aí é onde tá. O açúcar é um carro-chefe, mas existem outros. O glúten, o leite, né? Então, assim, a gente tem outros alimentos que, sim, não fazem bem à saúde. Tem pessoas que realmente precisam tirar esses alimentos da dieta de forma mais drástica, outras não. E aí é importante você fazer o acompanhamento nutricional. Existem hoje nutricionistas que trabalham com patologias inflamatórias, com patologias de dor, não só com a questão do sobrepeso, não só com a questão da pressão alta e do diabetes. Hoje a gente tem à disposição pessoas especializadas, nutricionistas especializados em patologias inflamatórias, que conseguem conduzir um paciente com mais assertivamente. Quais seriam essas especialidades? Um nutricionista. Existe um nutricionista que trabalha só com dor, com patologia inflamatória. Existe assim... uma subespecialidade. Existe. Qual seria essa subespecialidade do nutricionista, assim? Tem o nutricionista esportivo, nutricionista infantil. Nutricionista, né? De dor. Nutricionista de dor. Existe lá na clínica a gente tem. Que interessante, né? Normalmente, nos grandes centros de tratamento de dor, existe o que a gente chama de tratamento multidisciplinar, onde o médico é só um pilar desse tratamento. A gente tem que tratar o paciente de dor, principalmente o paciente de dor crônica, de dentro para fora. Existe um quadro que a gente chama de inflamação intestinal, onde o paciente ele não absorve os nutrientes. Então, você vai tomar um suplemento e aquele suplemento não adianta, aí alguma medicação, e aí tem que sair aumentando as doses, onde na verdade tem que tratar o intestino daquele paciente. A maioria dos pacientes que têm doenças crônicas, como a fibromialgia, por exemplo, tem comprometimento intestinal. Então, se a gente não tratar o intestino desse paciente, nenhum tratamento medicamentoso vai surtir efeito. Então, para isso, a gente tem um nutricionista na clínica que trabalha justamente com esse tipo de patologia para fazer esse trabalho no paciente de dentro para fora. E aí entra a gente como médico para fazer a parte médica, a parte de alimentação, a parte de atividade física, que hoje é um dos grandes segredos para o tratamento da dor, que é você fortalecer musculatura, articulações, tanto para prevenir como para tratar. As pessoas pensam, por exemplo, dores crônicas como hérnia de disco. Não posso fazer academia porque tenho hérnia de disco. Pode fazer academia, desde que você tenha um acompanhamento específico para a sua patologia. Sim. Tá? Uma pessoa que tem uma hérnia discal, uma pessoa que tem um quadro fibromialgico, uma pessoa que tem uma síndrome do túnel do carpo grau 3, vai fazer uma atividade física sem uma orientação adequada, vai se machucar. Claro. Vai se machucar. Então, melhor nesse caso procurar um outro tipo de atividade física, se não conseguir fazer uma atividade física, uma musculação, no caso, assistida. Um pilates, por exemplo. Pilates, né? natação, caminhadas. Então, as caminhadas. Então, tudo isso pode ser feito, né? E agora, a questão da musculação propriamente dita, que é o exercício mais adequado para quem tem dor crônica, porque ele vai realmente fortalecer o músculo. Por exemplo, a caminhada, ela vai trabalhar a perna. Em termos físicos, mas em termos metabólicos, é um exercício maravilhoso. Trabalha a parte cardiovascular, trabalha a oxigenação cerebral, trabalha a parte circulatória. Mas um paciente que tem uma dorzinha interescapular, uma dorzinha de trapézio, não vai resolver. Então ele precisa realmente de um trabalho muscular direcionado para esse tipo de dor. E você vai conseguir isso onde? No Pilates. Você vai conseguir na musculação, tá? Então, esse tipo de atividade que pode lesionar se não for feito por um profissional que saiba que aquele paciente tem aquela patologia. Bem competente, né? E voltado tem a competência para este fim. A senhora é médica acupunturista. Isso. Muita gente tem medo da acupuntura por causa da agulha, né? Eu tenho medo de agulha, não gosto de agulha e me dá aflição. Mas a acupuntura, gente, não dói. Eu sei, porque eu sou paciente da doutora Karine, já fiz com outros profissionais também. A acupuntura não
Dói. Doutora Karine, explica para quem está vendo a gente por que a acupuntura é tão importante, que ela de fato não dói, que ela trata, não é a pessoa acha que vai tomar uma injeção, várias injeções, não é assim que funciona. Não. A acupuntura a gente trabalha com uma agulhinha específica para esse tipo de procedimento, é uma agulhinha da grossura de um fiozinho de cabelo. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia fantástica na fabricação dessas agulhas, que elas vêm com um banho de silicone, então elas deslizam na pele, elas não rasgam a pele como uma agulha de injeção que tem o bisel, que tem aquela ponta cortante. Sim. Ela afasta as fibras para poder passar, né? Então, eu costumo dizer para meus pacientes, olha, se isso doer, você não vem mais. Porque é difícil uma pessoa acreditar que vai colocar uma agulha, até porque é uma coisa cultural. Claro. Vou colocar uma agulha e não vai doer, como assim? Então, vamos fazer, a gente faz uma sessão, se não, ninguém vai sair de casa sentindo dor para sentir mais dor. Não. Então, ó, se isso incomodar, a gente não faz mais. E normalmente todo mundo comprova que aquilo é uma coisa que dá tranquilamente para fazer. E por que alivia a dor a acupuntura? Mecanismo da acupuntura. A acupuntura ela funciona através de estimulação do sistema nervoso central. Então, o que é que a gente faz ali? Uma estimulação de alguns dermátomos. Os que são dermátomos são terminações nervosas que a gente tem em algumas partes do corpo. Então, existem dermátomos que a gente pode fazer estimulação de serotonina, endorfina, dopamina, que a gente pode ajudar na estimulação, na questão de menopausa, dos hormônios ovarianos. Então, a gente estimula o sistema nervoso do paciente, ele responde pra gente de acordo com o que a gente está estimulando. Sim. Vantagem da acupuntura, a gente consegue fazer o seu corpo produzir suas próprias defesas, estimular ele a produzir células inflamatórias, substâncias analgésicas. Desvantagem da acupuntura, é um tratamento de médio e longo prazo. A gente não consegue, como uma medicação, um efeito imediato, entendeu? Vantagem da medicação, o efeito imediato. Desvantagem da medicação, os efeitos colaterais. Claro. Toda medicação ela vai ter efeito colateral, principalmente as medicações de dores crônicas, que são aquelas medicações que agem a nível do sistema nervoso central. Muitas vezes antidepressivos, que hoje a gente usa antidepressivo para tratar dor. Então eles têm o efeito deles e a gente tem que botar na balança o que é que vale a pena, os efeitos ou o resultado, né? Uma das vantagens... Até para depressão mesmo, né? Isso. A fibromialgia, o tratamento consta também com antidepressivos, né? Então, quando a gente entra com um tratamento que a gente pode evitar o uso dessas medicações ou diminuir o uso desses remédios, porque muitas vezes com a acupuntura a gente não consegue tirar totalmente a medicação, mas a gente consegue diminuir muito. Por exemplo, pacientes que tomam topiramato para dor de cabeça e fazem uso crônico há anos dessa medicação. A gente começa a fazer acupuntura, depois de 10 sessões a gente consegue que esse paciente melhore com a dipirona, entendeu? Então, tirou totalmente o remédio? Não, a gente melhorou a qualidade da medicação que ele estava tomando, passou por um analgésico simples. Então, você tem uma dor de cabeça que você toma uma dipirona e resolve, maravilhoso, para um paciente que tinha enxaqueca que precisava ir para uma emergência. Então, e tem aqueles pacientes que vão responder sim e não vão usar mais medicamento. Cada caso é um caso, claro, né? E aí, cada paciente responde de uma forma e depende muito da cronicidade da patologia e há quanto tempo ele vem tomando essa medicação. Porque assim, você pode receber um paciente bem crônico, assim, com um problema bem sério, bem complicado. Mas como é um tratamento a longo prazo, a médio e longo prazo, tem que dar início para que aquela dor vá diminuindo aos poucos. Então não é uma coisa que um resultado, como você falou, da medicação, imediatamente aquela dor para, mas é um tratamento complementar. Ele tem que caminhar junto com a medicação, porque os efeitos colaterais de tanta medicação são muito complicados e vai trazer problemas a longo prazo também. Eu costumo dizer que o fígado é muito afetado, por exemplo. Estômago, fígado. Eu costumo dizer que é um investimento, né, que a gente faz. A gente só colhe o que a gente planta, tá? Se a gente faz um investimento na nossa saúde num tratamento menos medicamentoso, menos invasivo, a gente vai colher isso lá na frente. Só que a gente só colhe se a gente começar a plantar. Né? E não é do dia para a noite. Existe a opção de fazer tratamento só com a medicação? Existe. Tem pacientes lá no consultório que não querem fazer o tratamento com a acupuntura, prefere a praticidade de estar em casa tomando a medicação e dos efeitos colaterais, para ele vale mais a pena. E tem aquele paciente que realmente prefere não usar a medicação, ir no consultório, fazer o tratamento com a acupuntura para poder melhorar aquilo. Eu acho importante trazer essas informações aqui para quem está assistindo a gente, para saber que existe isso.
porque tem muitos médicos que não indicam, que nem, assim, numa consulta ele passa aquela receita enorme, cheia de medicamento, mas ele não orienta um tratamento. Ele orienta, assim, uma academia, vá fazer exercício físico, mas ele não orienta uma acupuntura, uma fisioterapia, muitas vezes, uma massagem terapêutica, por exemplo, né? Tudo isso são tratamentos complementares e eu acho que os médicos deveriam começar a contemplar isso, levar essa opção para os pacientes, porque tem gente que não faz acupuntura por algumas razões, como o medo da agulha, né? E também por desconhecimento assim, total dos benefícios, e acham que a acupuntura é só para dor, e não é. Para você tratar o seu corpo, a sua qualidade de vida. Então não é só para dor. Às vezes você tem um problema de fígado, por exemplo, que ele não te causa dor. Porque o fígado só vai doer quando você estiver na beira do transplante. Né? Então fica aí ligado você, se não olha para o seu fígado, está na hora de olhar. E se você começar um tratamento de acupuntura para o seu fígado, você junto com o medicamento, por exemplo, se você descobrir que está com alguma disfunção, a acupuntura vai ajudar, não vai, doutora Karine? Isso, por exemplo, uma esteatose hepática, que é aquela gordurinha no fígado, né? A gente faz o tratamento para melhorar o metabolismo desse paciente juntamente com a orientação alimentar. Claro. E isso vai melhorando, ele dificilmente vai vir a ter um problema mais sério lá na frente. Com relação à indicação médica para acupuntura, isso está mudando um pouquinho, porque hoje em dia a gente tem uma medicina mais voltada para prevenção, coisa que não tinha antigamente. Hoje a gente sai daqui para os grandes centros de São Paulo, em Brasília, no Rio, a gente já vê as clínicas voltadas para um tratamento multidisciplinar de prevenção. Então já está se criando o hábito de encaminhar os pacientes para tratamentos não medicamentosos. Tá? Isso é uma coisa que já vem em alguns lugares há mais tempo, está chegando aqui também, né? Mas já está se criando esse hábito dessa medicina mais preventiva do que intervencionista. Sim. Aí as pessoas podem estar se perguntando, doutora Karine, eu quero muito fazer acupuntura, mas eu não tenho condições. O SUS oferece esse tratamento? Oferece. Hoje a acupuntura hoje ela é acessível de várias formas. Acessível pelos convênios, né? Quem pensa que não só é particular, não. Atende pelos convênios sim e atende pelo SUS. A gente tem aqui em Maceió o serviço do SUS, no Pan Salgadinho. Estou lá há mais de 20 anos fazendo esse serviço, né? Então é um serviço que atende não só Maceió, mas atende o estado todo e muito organizado. Eu costumo dizer para meus pacientes que a única diferença do Pan Salgadinho para o meu consultório é o conforto do lugar. Porque até as agulhas a gente usa mesmo, é tudo igual. Olha que beleza. Então você que está precisando, que sofre de dor crônica, assistiu a gente, quer buscar por essa alternativa para melhorar a sua qualidade de vida, não tem condições de pagar, vai lá no Pan Salgadinho, se informa, marca uma consulta com a doutora Karine, que ela vai te orientar para poder te aliviar, né? Porque é muito importante que a gente traga o serviço para a população. Então, fazer entrar em contato com toda essa informação e você conseguir aliar alimentação, medicação, atividade física e os tratamentos alternativos, né, de suporte no caso, todos eles juntos te trazem um resultado muito bom, né? Isso, Dani, hoje é como eu disse, hoje a gente trabalha com um tratamento multidisciplinar do paciente. Então não adianta só o médico, não adianta só o nutricionista, não adianta só o fisioterapeuta, a gente tem que trabalhar junto. É todo mundo junto para a gente conseguir uma melhora global e não só uma melhora da dor, sem a reabilitação daquele paciente, sem orientar como é que eu faço para essa dor não voltar. A gente vai tirar a dor, né? O que causou aquela dor, ele vai continuar fazendo. E aquela dor vai voltar de novo. A causa, né? A famosa aquela causa lesão de tudo. Vai retornar. Então, quando ele está num consultório, que o médico chega e diz assim, olha, você vai fazer isso aqui, para essa dor não voltar, é isso aqui. Então, ele sai com uma orientação global daquilo, não só do tratamento, mas da prevenção daquela lesão, daquela disfunção que ele tinha. Nossa, muito legal. Já saí daqui com novas informações, já mais por dentro dos tratamentos de acupuntura. E olha que eu já
fazer acupuntura, né? Mas eu acho que é importante a gente sempre trazer essas novidades, né, essas informações, porque a medicina está avançando cada vez mais, né, a tecnologia está trazendo isso para a gente, esses avanços na medicina, e cada vez mais a gente vem observando pessoas que estão buscando por tratamentos de acupuntura. Né? Então, doutora Karine, se a senhora quiser deixar um recadinho para as pessoas, para buscarem melhorar a sua qualidade de vida por meio de tratamentos alternativos, né? Fala para o pessoal aí. Isso, existe hoje, né, muita orientação em torno dos tratamentos não medicamentosos, em torno dos tratamentos preventivos. Então, não espera você ter uma patologia grave, uma patologia crônica, como a gente diz, para poder iniciar um tratamento, tá? Então, tá sentindo alguma coisa diferente? Nós estamos falando de dor, né? Então, tá sentindo dor, tá vendo que aquela dor tá persistindo, não retarda essa consulta, não retarda essa avaliação. Quando a gente trata o mais rápido possível, o mais precocemente possível, todo o resultado é melhor. Tanto na questão da gente prevenir, na orientação da prevenção, para aquilo não aumentar, para aquilo não agravar como uma lesão articular, por exemplo, uma bursite, uma tendinite, né? Como em lesões crônicas que já estão lá há muito tempo, que às vezes estavam lá quietinhas, o paciente tem uma hernia de disco, ó, e não sabia que tinha, né? Então, sentiu uma coisinha diferente, procura um médico para a gente começar a tratar o mais rápido possível. Então, ó, recadinho dado. Sabe onde encontrar a doutora Karine? Lá no Pan Salgadinho. Ela vai estar lá, só você dar um pulo lá, se informar dos dias e horários e iniciar o seu tratamento. Então não fica sofrendo aí de dor não, viu? Vai buscar ajuda que você vai melhorar. Doutora Karine, muito obrigada pela sua presença aqui no Alagoas em Pauta, por ter conversado sobre um assunto tão importante aqui para nós, né, para a nossa sociedade como um todo. E lhe convido a voltar para contar novidades acerca de tratamentos, novos tratamentos, né, para as pessoas poderem buscar isso. Entendeu? Obrigada a você pelo convite. Gostei muito de estar aqui batendo esse papo com você. E sim, tem muita coisa nova de tratamento aí para dor que a gente está trazendo aqui para Maceió, que no outro encontro a gente conversa sobre isso. Com certeza. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.